O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Estamos numa jornada de consolidação de reino. Um ato apenas não forma uma cultura, é o que nós aprendemos. Temos desenvolvido as mensagens por série e adentraremos hoje numa nova série, Céu na Terra. Vem o teu reino. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Eu quero compartilhar com você nesta tarde 4 pontos. Eu não sou presbiteriano nem batista. Presbiterianos são 3, batista 5, 6. Eu vou ministrar 4 para ficar no meio. Você gostou, né, Santo Jorge? Nós vamos falar a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Aqui encontramos uma oração, Jesus ensinando os discípulos a orar. E é muito importante aprendermos a orar. E nesta oração, chamada oração modelo, para alguns a oração do Pai Nosso, no versículo 10, nesta oração, Jesus ensinando os discípulos, ele diz: venha o teu reino. E começa no versículo 9 dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Diga comigo: venha o teu reino. Nós entendemos muito pouco a respeito do reino, e pouco até falamos a respeito disso. Jesus, em Marcos capítulo 4, falando a respeito da parábola do semeador, Jesus diz: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra. E ele vai ensinando os discípulos a respeito do poder de uma semente, está relacionado à palavra. E quando Jesus fala a respeito do certo semeador que saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu no solo rochoso, outra parte caiu e nasceu entre os espinhos, e uma outra parte da semente caiu no solo bom, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Quando Jesus fala esta parábola, os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando. Os discípulos que caminhavam com ele, não entenderam e não compreenderam. Mas no particular, eles vieram a Jesus e disseram: olha, nós não entendemos o que você quis dizer com esta parábola. Jesus disse assim: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Pense nisso, os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem mistérios. E eu quero falar a respeito do reino de Deus. A nós é dado a conhecer os mistérios do reino. A Bíblia diz que até hoje, quando é lido na sinagoga, até hoje, 2000 anos depois que o Messias veio, quase 2000 anos depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, até hoje, quando na sinagoga se lê o livro do profeta Moisés, são os livros de Moisés, que é o Pentateuco, que é a Torá para eles, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, até hoje eles não compreendem, eles não entendem, não têm revelação. Queridos, nós podemos ter toda a informação a respeito de Deus e mesmo assim não conhecermos a Deus. É possível nós termos todas as informações a respeito do reino de Deus e não termos o entendimento e a compreensão do que significa o reino de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 3, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. O reino começou com o reino invisível, o céu. O reino invisível, o céu. Principados, potestades, anjos, serafins, querubins. Deus criou todas essas coisas. Este é o primeiro reino. Deus, ele autoexiste, ele é autossuficiente. Deus não depende de nada. Mas Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. E trazer este reino invisível para o mundo visível. Deus trouxe à existência as coisas que não são. E Ele as declarou como se já fossem. Deus trouxe, eu estava observando um pouquinho atrás, Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22, ali falando a respeito da sabedoria, que ela estava com o Criador antes da fundação do mundo, quando Deus estava planejando a criação de todas as coisas, de todo o universo, a sabedoria já estava lá com Ele. Deus criou todas as coisas. Agora Deus vai trazer este mundo invisível
para o mundo visível. E ele estabelece este mundo invisível e faz do Jardim do Éden um protótipo para que toda a terra vivesse na dimensão do Éden. Este era o desejo do coração de Deus. No Éden, o homem era pleno, no Éden o homem era completo, a comunicação com o Criador não tinha nenhum tipo de interrupção. O homem foi o primeiro embaixador dos céus na terra. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Deus disse em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, o propósito da criação está ali. O propósito da criação está ali. Então Deus cria o mundo invisível, depois Deus decide criar o mundo visível e estabelece este reino invisível, e o protótipo é o Jardim do Éden. E Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós somos seres espirituais, feitos à imagem e à semelhança do Criador. Deus não tem este corpo físico. Nós recebemos parte da essência de Deus no nosso espírito, e somos seres espirituais com um propósito. Deus estabelecendo o seu reino na terra. A nossa concepção de reino é muito pequena e falha, equivocada. Porque na nossa concepção de reino, o rei é aquele que vem para oprimir os seus súditos e explorá-los. Mas a concepção de Deus de reino é que o reino dele, aquilo que acontece nos céus, vem acontecer na terra. Por isso ele estabeleceu o homem na terra, para que a vontade dele fosse executada na terra através do homem. Pense nisso. O céu na terra. O Éden era exatamente isso. O céu na terra. Éden quer dizer lugar de deleite, um lugar prazeroso, onde Deus se revelava e Deus se manifestava. Adão tinha o status de um embaixador, ele representava o céu na terra. Havia uma ligação direta entre o céu e a terra. Deus se manifestava ali, e Adão era pleno em todas as áreas da sua vida. E esse é o desejo do coração de Deus, trazer este mundo invisível para o mundo visível, a glória dele se manifestando. E o desejo do coração de Deus, para mim e para você, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, é que sejamos plenos nele. Plenos nele. Volte o texto aqui. Observe isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine. Pense nesta palavra, domínio. Diga comigo, domínio. O propósito original de Deus, da criação, era que o homem se tornasse um governador, dominasse a terra. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos a essência de Deus em nós, para exercermos governo, domínio, autoridade sobre a terra. Deus pega o seu reino invisível, onde Ele é o Senhor, o Criador, o autoexistente, e agora Ele decide trazer o céu para a terra. E Ele começa este protótipo no Jardim do Éden. Mas o propósito de Deus não era que permanecesse apenas no Jardim do Éden. O propósito de Deus era que este reino se estendesse por toda a terra. Nós estamos aqui quase nos confins da terra, quase no final do mundo. Se você for um pouquinho mais para o sul, você chega na extremidade da terra. Algo que nasce lá no Éden, Deus queria que se estendesse sobre a terra, e deu autoridade ao homem, e fez do homem o seu embaixador. Deus não mudou o seu plano, Deus não mudou o seu propósito. A nossa chamada é para domínio, a nossa chamada é para governo. Em terceiro lugar, vem a queda. E com a queda, a separação. O homem se distancia de Deus, se rebela contra Deus. Imagina um embaixador enviado por uma nação se tornando auto-independente. Se declara independente daquele que o enviou. Quando um embaixador ele é enviado, ele representa uma nação, ele desfruta e ele é sustentado pela nação, o qual ele foi enviado. Agora a rebelião, o homem se volta contra Deus e quebra este propósito. E nasce na terra os espinhos e os abrolhos. Toda sorte de confusão. Nasce na terra
a partir da queda, a partir da rebelião. O homem é separado de Deus. Observe comigo no livro do Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. É o livro da criação. Gênesis capítulo 2. O versículo 15. Gênesis 2, 15. A nossa chamada é para governo, a nossa chamada é para domínio. A queda separou o homem deste propósito. O relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado no ato da rebelião. Aqui Deus estabelece o princípio para que o homem continuasse a governar sobre a terra. Diz o texto: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Aonde Deus o colocou? No jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e o guardar. Diz mais: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebe aqui? Até aqui, o relacionamento entre Deus e o homem, a comunicação era perfeita. Mas quando chegamos no capítulo 3, a serpente, o mais astuto dentre os animais, se levantou contra o homem que fora feito à imagem e semelhança de Deus, e plantou sementes de engano no coração do homem. E o homem então quebra esse relacionamento com Deus na transgressão, no pecado, no ato da desobediência. E aí nasce na terra os espinhos e os abrolhos. Na verdade, o homem declara a independência de Deus. É impossível nós sermos pessoas plenas, independentes do Criador. Pense a respeito disso. É impossível vivermos a plenitude de Deus no lugar do deleite, no lugar prazeroso, distantes do Criador. Eva, ela foi seduzida, ela foi enganada. Adão, e compartilha com Adão do fruto que Deus disse que não deveriam comer. E a partir de aqui a terra é amaldiçoada. Mas é interessante quando atentamos para o capítulo 3, versículo 15. Olhe comigo esse texto. Aqui é a providência. E aqui é a revelação de Deus para a manifestação do Messias no ato da redenção. Eu falei a respeito dos céus, o reino invisível, o Éden, o reino invisível se tornando visível. Aqui fala a respeito da queda, mas Deus tem um plano redentivo. E diz o texto, versículo 15: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção para essa expressão, o seu descendente. O próprio Deus está dizendo: da mulher nascerá alguém. Ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus, que pisaria a cabeça da serpente. Para quê? Para que o reino de Deus voltasse para a terra. A vontade de Deus é que nós vivamos a plenitude do seu reino. E a oração de Jesus, dentro da oração chamada oração do Pai Nosso, Jesus ora dizendo: venha o teu reino. Observe comigo Mateus capítulo 3. No ato da redenção, para que se cumpra esta palavra profética, já no livro do Gênesis, dentro do ato do plano de Deus de redenção da humanidade. O homem perdeu este lugar de deleite. O homem foi expulso do jardim. Mas Deus providencia, através de Jesus Cristo, para o ato da redenção na cruz, para que o homem tenha de volta e possa viver este reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Em Roma, o império, eles ofereciam pão e circo para as pessoas. O apóstolo Paulo entra naquele cenário e as pessoas eram dominadas pelo circo e pelo pão. Ele diz: o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, é algo que vai brotar do seu interior. Você pode viver hoje em meio
ao caos que o mundo vive, neste lugar chamado Éden, neste lugar de deleite, por causa da presença do reino de Deus que brota e jorra do nosso interior. O reino de Deus não vem com exterior aparência, ele começa no nosso coração. Eu fico pensando, imaginando, e eu gosto muito de jardins, e eu tinha tantos livros que eu comecei a escrever. Dentre os livros que eu comecei a escrever, o Paz e Provisão foi o mais antigo, e depois ele, na verdade, ele saiu por último. E o primeiro livro que eu escrevi foi Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. Mas o jardim, um jardim lindo e maravilhoso, não é fruto assim de você bater 3 vezes, exista. É fruto do que? De dedicação e de trabalho. A minha pergunta é: como está o seu jardim, o seu mundo interior? Você sabia que o seu mundo interior ele pode ser reorganizado? E a partir da reorganização do seu mundo exterior, o seu mundo interior, o seu mundo exterior começa a manifestação do mundo interior e as coisas vão mudando ao seu redor. Eu pedi 2 imagens aqui, não sei se dá para projetar, porque o Homem de Ferro não conseguiram. Observe essa casa não tem jardim nenhum, é uma casa, mas não tem jardim. Agora, outra imagem. Olha isto. Agora, olha isto. A imagem anterior, este lugar é o mesmo lugar da imagem anterior, mas houve o quê? Uma intervenção humana para se construir um jardim. Deus colocou o homem na terra para cultivar um jardim. Eu e você estamos na terra para fazer o reino de Deus acontecer. E o reino de Deus vai levar você a viver nesta dimensão como o jardim do Éden. Isso é possível? É possível. O homem perdeu o domínio sobre o jardim do Éden por causa do pecado. Sim ou não? O homem perdeu o domínio sobre o jardim do Éden, o lugar de deleite, por causa do pecado. Eu falo que 2 coisas nos impedem de vivermos a plenitude de Deus. Um é o pecado, o segundo é a ignorância. Você pode ser a pessoa mais santa da terra, mas se você for ignorante, não ter o conhecimento, não apenas o conhecimento no termos de informação, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a revelação da palavra. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele escreve falando da dor do seu coração, o seu sentimento em relação à nação de Israel, dizendo: olha, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento nenhum. Eles praticam uma religião, mas eles estão distantes de Deus. Você vai ver pessoas, milhares de pessoas, quando você vai a Jerusalém, você vai ver na esplanada ali do templo, onde hoje é uma mesquita, milhares de pessoas com as suas vestimentas voltadas para Alá, buscando uma comunhão com Deus. Outros estão lá no Muro das Lamentações, com as suas vestimentas pretas e outros mais, milhares de pessoas com seus ritos religiosos, buscando um relacionamento com Deus. João Batista é aquele que veio para preparar o caminho para a manifestação do Messias, para o estabelecimento do reino. Quando ele estava ali no deserto da Judéia, e Jesus vai para Nazaré, e depois ele vai para Galiléia, Jesus vai a João Batista no deserto da Judéia, e quando ele chega ali, uma multidão de pessoas estavam indo para serem batizadas, e ele pregava o batismo do arrependimento. E ele diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Olha isso. O que tirou o homem da presença de Deus e do lugar de embaixador na terra foi o pecado. Agora João Batista, ele identifica que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Observe isso, Mateus capítulo 5, versículo 23, a seguir. Mateus capítulo 5, 23. O propósito de Deus em Cristo Jesus é a restauração plena deste governo e deste domínio na terra. E a minha oração é: venha o teu reino, que os céus venham para a terra e se manifeste na terra, e o céu vem para a terra e se manifesta na terra através da minha vida e através da sua vida. A princípio ele entra através de Jesus como o unigênito de Deus e se torna o primogênito na ressurreição, no propósito do estabelecimento do reino, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria que brota do nosso interior.
A minha pergunta é: como está o seu jardim? Como está o seu mundo interior? O reino de Deus traz paz, traz alegria aos nossos corações. Observe esse texto, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas. Não é esse texto não, Mateus 4, né? Eu tinha falado 4, fui para o 5, né? Sorry. Mateus capítulo 4. Diga Mateus capítulo 4. Estava na minha mente o capítulo 4, mas estava nas minhas anotações o capítulo 5. Houve um erro de digitação, mas a minha memória estava no 4. Então vamos lá para o 4. Observe isso. Percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. O reino de Deus é chegado a vós. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. E Jesus percorria toda a Galileia, e ele ensinava nas sinagogas, e ele pregava o evangelho do reino. E o que ele fazia, pregando o evangelho do reino? Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você pode dar um aplauso a ele? No reino de Deus tem cura, no reino de Deus tem libertação, no reino de Deus tem transformação, no reino de Deus tem salvação, no reino de Deus tem cura, no reino de Deus tem libertação, no reino de Deus tem transformação. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, antes do pecado, não havia sobre eles nenhum tipo de opressão. Nenhum tipo de opressão. Muitas vezes nós passamos por aflições deste mundo, e Jesus disse que passaríamos, mas tem um tempo, tem um prazo de validade. O reino de Deus proporciona a nós justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus percorria toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas e ele pregava o evangelho do reino. É chegado a vós o reino de Deus. Lugares outrora tomados por obscuridades, por trevas, como este jardim, como esse terreno sem jardim, uma casa sem jardim, uma casa sem flor, isso vai ser transformado. Dá para você entender? Tudo pode ser transformado. O desejo no meu coração não é que você tenha um pouco mais de informações a respeito do reino. Se você quer conhecer a respeito de um assunto, você estuda sobre o assunto. Mas é muito mais do que receber informações a respeito disso. O desejo do meu coração é que você viva a plenitude do reino. Os judeus, eles tinham informações, eles tinham a letra. Jesus disse: a letra mata, o espírito vivifica. O apóstolo Paulo, ele foi ensinado, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele tinha informação, ele era judeu, ele era hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível segundo a lei. Mas os seus olhos estavam fechados. Ele não entendia e não compreendia que Jesus era o Messias. Eu quero compartilhar com vocês, não apenas a informação, mas a revelação que Deus tem colocado no meu coração. Agora, a revelação é uma ação do Espírito Santo. E o desejo meu e a minha oração é que o Espírito Santo traga luz, entendimento e revelação a respeito do reino. O céu na terra, a oração que Jesus fez: venha o teu reino. Agora atente para isso. Você pode viver a plenitude do reino. A proposta do Pai em Cristo Jesus é a restauração de todas as coisas. Ele é o autor, ele é o consumador, ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o fim de todas as coisas, é o princípio e o fim de todas as coisas. No capítulo 3 de João, um homem chamado Nicodemos, e ele era um fariseu, ele era um príncipe de Israel, ele era um dos príncipes de Israel, um homem de grande influência no contexto da nação de Israel, religioso. Ele começou a ouvir a respeito dos feitos de Jesus, e foi despertado no coração dele estar com Jesus. Então numa noite ele foi ter com Jesus, e ele dizia assim: olha, falando com Jesus, ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for alguém enviado por Deus. Jesus disse: Nicodemos, preste atenção, eu vou trazer luz para você, entendimento. Você é um príncipe em Israel.
Ele diz: em verdade eu te digo. Ouça isso. Se você não nascer de novo, você é apenas um religioso. Você não vê o reino de Deus. Quem não nasceu de novo, não vê, não entende, não compreende. Essa expressão, não vê o reino, não compreende o reino. Os nossos atos religiosos se tornam vazios e enfadonhos. No final é canseira e enfado. A vida em Deus, no reino, ela é prazerosa e tem que ser prazerosa. Se não está sendo prazeroso, é simplesmente letra. Milhões e milhões de pessoas estão construindo as suas religiões, buscando um relacionamento com a divindade, com Deus. Deus não está numa religião, absolutamente. Ele é o Criador dos céus e da terra. O próprio Deus se encarnou através do Filho. O Verbo se fez carne, para que o reino dele viesse à terra, fosse restaurado na terra. O reino invisível de Deus tomou forma no Éden. A queda separou o homem deste propósito, desse desígnio como um embaixador. Perdeu esse status de governo e de domínio. Mas agora a boa notícia é que em Cristo Jesus, nós apenas não podemos ver o reino, nós podemos entrar no reino. Jesus vai além com Nicodemos, porque Nicodemos diz: mas como vai ser, como isso é possível? Eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe, eu já sou uma pessoa idosa, como que isso será possível? Jesus diz: preste mais atenção ainda, que eu vou falar para você uma outra verdade. E diz: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. O primeiro passo é ver, entender, compreender, depois entrar no reino. Isso é possível? É possível. A minha oração e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a irmos além de atos religiosos repetidos ou criados pelos homens, e tenhamos uma comunhão perfeita com o Criador, ouvindo a sua voz, estabelecendo o seu propósito na terra. Imagina isso. Nenhum outro ser na terra traz em si a essência do Criador. Nenhum outro ser na terra. Nós somos feitos à imagem, fomos criados por Ele, e nós temos parte da natureza divina em nós. Nenhum outro ser, por mais belo e maravilhoso que seja, tem este privilégio de ter a essência do Criador em si. Agora, o homem foi separado de Deus, ele morreu espiritualmente, porque Deus disse: no dia que você comer do fruto, certamente você vai morrer. Essa morte não era a morte física, depois culminou com a morte física, mas a princípio era a morte espiritual. Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, foram tirados deste lugar, chamado deleite, Éden. Eles foram expulsos do jardim, e eles viveram por aproximadamente 930 anos fora deste propósito. Que você não viva mais um dia fora do reino, que você não viva mais um dia fora deste propósito, e que o seu jardim seja um jardim florido, cheio de perfume, pela graça e favor de Deus, que já foi derramado sobre a sua vida. Pode aplaudir ao Senhor. Eu quero encerrar com João, capítulo 10. João capítulo 10, quando Jesus ele vai à casa de Marta e de Maria, Lázaro havia morrido. João capítulo 10, versículo 25 e 26. Atente para isso. Lázaro era amigo de Jesus e ele estava enfermo. As irmãs de Jesus, Marta e Maria, mandam chamar Jesus. E Jesus, ele demora um pouco para vir. E quando Jesus chega, já era o 4º dia que Lázaro havia morrido. Já era o 4º dia. Eles estavam chorando, pranteando. Lázaro havia sido sepultado. Marta, quando ouviu falar que Jesus chegara na aldeia para estar com eles, ela saiu ao encontro de Jesus, desesperada. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Em outras palavras, se você tivesse vindo na hora certa, quando nós mandamos chamar, há 4 dias atrás,
o nosso irmão não teria morrido. Jesus se volta para ela e diz assim, 25, 26. Nesse texto? João 10? Ah, bom. É 11? Então põe lá 11. Alguém mexeu nos meus... Você gostou, né? João 11, 25. Estão bagunçando a meu... Não, não é aqui não. 11, 25. Olha isso. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido. E ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Atente para isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Não termina aqui. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ouça, veja isso. Como que pode alguém estar morto crer? Mas Jesus não estava falando de morte física, ele estava falando de morte espiritual. De onde ele tira isso? Desde a morte de Adão, quando ele foi separado. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você pode dar um aplauso a ele? Eu sou a ressurreição e a vida. O homem no jardim do Éden, ele era pleno, até que ele caiu. Foi separado de Deus. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida. Você pode voltar para este patamar e viver a plenitude do Éden nesta terra. Venha o teu reino. Foi a oração que Jesus fez. E esta é a minha oração. Venha o teu reino. Sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Agora ouça. Como acontece o novo nascimento? Estou curioso para saber. Todo aquele que crê, diz o texto, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que está morto e crê em mim, vai reviver. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais vai morrer. Eu não sei em que condição você se encontra, de vivo ou morto. Como assim, apóstolo? Todo mundo aqui está vivo. É possível que nós tenhamos pessoas neste contexto que estejam separadas de Deus, do Espírito. Dá para você entender, compreender que você é um ser espiritual? E tudo começa no seu espírito. Você é reconectado ao Pai pelo teu espírito vivificado. Basta crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz, todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Depois vem os processos de construção, de edificação deste reino. Hoje pode começar uma nova estação, um novo ciclo sobre a sua vida. Hoje pode começar uma nova estação, um novo ciclo sobre o seu jardim, chamado alma. A sua alma é um jardim. Alguns jardins estão tomados, como no jardim do Éden foi tomado, espinhos e abrolhos. É possível que você esteja vivendo assim, como que sendo espetado diariamente, perturbado, angustiado na sua alma. Isso pode cessar hoje, pela presença de Deus, o Criador, na sua vida. Imagina e pense a respeito disso. Todos os dias, antes do pecado, Adão e Eva se relacionavam com Deus, e tudo era perfeito. Tudo era perfeito. A queda separou o homem de Deus, mas em Cristo Jesus, nós fomos resgatados para vivermos o seu reino nesta terra. Você pode dar um aplauso a Ele? Se coloque em pé, que você possa se colocar diante dEle, fazendo a sua entrega, a sua confissão, para começar uma nova estação sobre a sua vida. É possível que você esteja aqui, vindo a esta casa, já por algumas vezes, ou muitas vezes.
Uma coisa é certa: só você conhece o seu mundo interior. Só você conhece o seu mundo interior. Muitas vezes a esposa não conhece o mundo interior do esposo. Não conhece. E vice-versa. Não conhece. Mas você conhece e Deus conhece. Uma coisa eu estou certo: Deus quer nos restaurar completamente. Ele pagou um preço pela minha restauração e pela sua restauração. Deus quer você de volta no jardim. Deus quer você de volta no jardim. Este lugar de deleite, prazeroso, pela presença dEle. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Quando somos processados em arrependimento, nós nos voltamos para Ele. E esta é uma boa noite para você se voltar para Ele. Feche os teus olhos. Eu quero fazer esta oração. É uma oração de entrega, de volta para o Pai. Aí mesmo no seu lugar, onde você está, não tem como você vir à frente hoje. Você pode se voltar para Ele. Pode deixar as luzes acesas, por favor. Você pode se voltar para Deus. Você pode se voltar para Ele, se render a Ele. Ele está de braços abertos. Assim como o pai recebeu o filho pródigo, Deus nos recebe de volta. É tão extraordinário. O caminho de volta não está interditado. O caminho de volta está aberto. Volte-se para a presença dEle, e que o reino dEle venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ore comigo assim dizendo: Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Eu me volto para Ti, para viver o plano original do estabelecimento do reino invisível no mundo visível. Agora eu me volto para Ti, através de Jesus Cristo, e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor, hoje e para todo sempre. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e amém.